Então, pessoal, boa tarde para vocês aí. Eu vou iniciar hoje a aula com os polígonos regulares, né? Só fazer uma pergunta para vocês. O barulho do ar-condicionado está fazendo um barulho que está atrapalhando vocês a me ouvirem? Me responde? Não? Ok. Então vamos lá. A gente vai começar hoje a nossa aula com polígonos regulares. A matéria é bem tranquila, é a continuação do que a gente fez na semana passada. Vocês estão vendo a minha tela aí. Então o primeiro ponto é o seguinte: a gente vai pensar em relação entre dois polígonos semelhantes. O que são dois polígonos semelhantes? São polígonos que eles têm o mesmo lado. Ó, dois polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes. Então eles têm o mesmo número de lados, ou seja, tem... Aqui eu peguei um exemplo, dois hexágonos regulares que tem... O que são hexágonos regulares? É um polígono de 6 lados, que todos os lados são iguais. Então se eu tenho dois polígonos, dois hexágonos que têm todos os lados iguais, eles são semelhantes, porque eles são a mesma figura, só que a dimensão deles é um pouquinho diferente. Então o que a gente tem? De acordo com essa relação aqui, a gente pode criar relações entre esses dois polígonos semelhantes. É que nem semelhança de triângulos. Quando eu tenho dois triângulos semelhantes, eu consigo fazer a semelhança também entre esses polígonos regulares. Só para vocês lembrarem da aula passada, polígonos regulares são polígonos que têm todos os lados com a mesma medida. Esses que são polígonos regulares. Então vamos fazer algumas relações. Ó. A primeira relação me diz o seguinte: os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas dos respectivos lados. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu tenho, ó, eu sei que como eles são semelhantes, ó, nesse caso aqui, o AB está para o A'B', assim como o BC está para o B'C', assim sucessivamente. Essas relações, elas me dão uma medida que a gente fala que é uma medida de proporção, ou seja, ó, L sobre L'. Por quê? O AB, o BC, o CD são todos medidas iguais, que eu posso falar que é de medida L. O A'B', A'B', B'C', C'D', eu posso chamar de L', uma medida qualquer de tamanho, né? Que é a medida que eu chamei aqui, ó, L e a outra é L'. Existe essa relação aqui, né, de semelhança. Pela propriedade das proporções, se eu somar todas as medidas desse aqui, ó, AB mais BC mais CD mais DE mais EE mais FA, e somar as medidas de todos os lados do grandão também, vai dar a mesma proporção, que é o perímetro. Ou seja, os perímetros também são proporcionais. Ó, os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas dos respectivos lados. Ou seja, o perímetro de um polígono de dois polígonos semelhantes, eles têm a mesma proporção que você pegar e fizer a medida dos lados aqui. Existe essa proporção. Outra medida aqui, ó. Outra relação que a gente tem. Os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas dos respectivos raios. Quando eu falo raio, é o raio da circunferência circunscrita no meu polígono. Então eu estou falando que a medida do R e do R' são proporcionais. Então eu peguei aqueles dois triângulos aqui do meio, ó, o triângulo OED, e peguei o triângulo O'D', e faço a semelhança de triângulo neles, e vou chegar à conclusão de que o R ele é proporcional a R', ó, porque ó, L está para L', ó. Esse ângulo, deixa eu pegar aqui uma canetinha se der para desenhar. Esse ângulo me diz o L', e nesse triângulo é L'. Então L está para L', assim como a razão entre os perímetros, que a gente viu aqui, ó. Então a razão entre os perímetros está para R sobre R'. Então a gente tem a segunda relação aqui, que é o raio da minha circunferência circunscrita. Então eu estou falando para vocês que o raio dessa circunferência e dessa circunferência circunscrita aqui, tá, gente? Ó, imaginando, tá certinho aqui minha circunferência. Os raios dessas circunferências também são proporcionais. Tá certo? É isso que ele está querendo dizer. E os perímetros? Nossa, essa função é muito barulhenta.
Os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas dos seus respectivos apótemas. O que é apótema? É a medida do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados, para vocês lembrarem essa medida de apótema aqui, ó. Então ele está falando que a medida desses dois apótemas também são proporcionais. Então, ó, esses triângulos aqui são proporcionais e eu estou dizendo que o OE está para O'E', assim como OM está para O'M'. Aí eu faço a proporção aqui e chego à conclusão dessas proporcionalidades aqui. Exercícios. Vamos pensar aqui, ó. Os lados de dois polígonos semelhantes medem 6 e 8 centímetros respectivamente. Determine o perímetro do maior polígono, sabendo que o perímetro do menor é 42. Então a gente vai abrir o nosso querido Word e vamos pensar nessa questão aí, certo? Vamos pensar nessa questão aqui. Deixa eu... Isso só acontece se forem regulares com o mesmo número de lados. Sim, porque aí você vai ter... Eles têm que ter o mesmo número de lados e o que vale é a proporção dos dois lados. É isso que ele está querendo dizer, assim. Por exemplo, hexágono com hexágono. Então, dois hexágonos regulares. São dois hexágonos que têm a mesma medida. Então, vamos abrir o Word aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Para a gente fazer essas primeiras questões do que pode vir a acontecer aí. Temos uma audiência muito baixa hoje, hein? Bela lâmpada. Então, vamos lá. Word. Então ele me diz o seguinte, ó, vou fazer essa primeira, deixa as outras por conta de vocês aí. Os lados de dois polígonos semelhantes medem 6 e 8 centímetros respectivamente. Então, qual o número da questão? Questão 16. Elas medem 6 centímetros e 8 centímetros. Ele fala que são dois polígonos regulares, ele já está me dizendo que são dois polígonos semelhantes. Se eles têm semelhança, a gente sabe que existe uma proporcionalidade entre eles. Então eu sei que 6 centímetros e 8 centímetros. Aí ele fala que o perímetro do maior, ele determina o perímetro do maior polígono, ou seja, do polígono de 8 centímetros, sabendo que o do menor é 42, o de 6 centímetros. A gente sabe que existe essa relação entre perímetros aqui, ó. Então eu sei que, ó, 2P está para 2P', assim como o L está para L', sendo assim 2P e 2P' sendo os perímetros, né? E L e L' os lados. Então, bom, vamos pegar aqui, ó, 2P sendo o perímetro, o perímetro do menor. Do menor é 42. Então, o perímetro do menor é 42. Ele quer o perímetro... Não, sorry. Determine o perímetro do maior, sabendo que o menor é 42. Então, o do menor é 42. Então, o menor... Oi. Mas por que 2P? É porque a definição de perímetro, a gente coloca sempre 2P, porque o P sozinho é semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2. Ah, tá, mas o 2 ali não vai fazer diferença, não. Eu poderia colocar uma letra qualquer. Hã? Tipo K. Poderia colocar uma letra qualquer, tipo K, que não Pode. É porque na definição fria de perímetro, ele sempre coloca 2P, porque o P é o que eu te falei, é semiperímetro. Pode crer. Aí, ó, voltando aqui, 42 é o lado do menor. Então, aqui na minha fração, o menor é 6, né? O 6 tem que estar na direção do menor e o maior é 8. Precisamos fazer essa conta aqui. Aí eu vou multiplicar cruzado, né? Eu sei que vai ser 2P', né? Vezes 6 é igual a 42 vezes 8.
336. Vai dar... 336. Não, ó. Acabei de fazer na calculadora. 376. Não, você pode fazer isso aqui, ó. 336. Ah, você fez 42 vezes 8. É. Mas você pode até simplificar aqui, ó. O 6 com 42 dá 7. 7 vezes 8, 56 direto. Você tem isso aqui, ó. 42 vezes 8 dividido por 6. 42 com 6 você simplifica, dá 7. Aí vai ficar 8 vezes 7, 56. Então o perímetro é 56. É centímetro mesmo, né? 56 centímetros. Aqui é a nossa resposta, ó, tá certinho. As outras eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Nossa AP tá bem facinho hoje. A AP de hoje, vocês vão se basear no que a gente vai fazer daqui para frente. Relações métricas em alguns polígonos regulares específicos. Eu passei as fórmulas do quadrado, do triângulo, quadrado, triângulo, pentágono e hexágono. Acho que não tem pentágono não. Vamos ver aqui. Quadrado, triângulo e hexágono. São os que mais aparecem aí. Então vocês vão usar essas fórmulas que tem desses três que são que mais aparecem aí. Então vamos pensar aqui, ó, relações métricas nos polígonos regulares. Hoje eu até fiz o gabarito da AP bem tranquilo. Ela vai dar um trabalhinho, ela tá grande, ó. Fotografa aí pra vocês verem. Então, ó, vamos estudar as relações entre as medidas do lado do apótema de um polígono regular e do raio da circunferência que esse polígono está inscrito. Então a gente vai estudar essas relações aí. O primeiro que a gente tem é o quadrado. Cara, o que é apótema mesmo? O quadrado... Nossa senhora, você é um barulho. O que é apótema mesmo? O quadrado... Pessoal, Oi. o que é apótema mesmo? Apótema é a medida do centro da circunferência até o ponto médio do lado da figura. Igual aqui, ó. O apótema do centro até o ponto médio. O apótema aqui no hexágono. Cadê do hexágono? Cadê? Hexágono. Do centro até o ponto médio. Do lado. Sempre assim, formando um ângulo de 90 graus. Isso é o apótema. Beleza. Então vamos lá. Ó, quadrado inscrito. Eu vou chamar a notação de L4, né, que é a medida do lado quadrado, que tem 4 lados. E A4 é a medida do apótema. Bom, se eu pegar aqui, eu vou considerar esse triângulo aqui, ó. O OMC. O OMC. Aí eu tenho um ângulo de 45 graus aqui, tenho um ângulo de 90 graus. O que vai acontecer para facilitar a vida da gente é que sempre vão aparecer triângulos retângulos. Triângulos retângulos a gente estudou lá no início do ano as relações métricas nos triângulos retângulos. Então facilita a vida da gente. Então, ó, o apótema tá aqui, ó, no triângulo retângulo, A4. E o lado relacionado ao... tá aqui. Isso tudo é o lado, ó. O apótema ele não é no ponto médio, então aqui vai ser o lado dividido por 2, que é o que está aqui, ó. Aí eu faço, ó, seno de 45 é o que? Cateto oposto, o lado dividido por 2 sobre a hipotenusa, que é o R. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Aí eu fiz aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é igual a L sobre 4 sobre 2R, ó. Tá aqui. Tá vendo? L4, L é o lado, né? Sobre 2R. Cortei 2 com 2 aqui. A gente tem que a relação do lado com o raio é essa daqui, ó. O lado é o raio, raiz de 2. No quadrado. L é raiz de 2. O apótema relacionado ao raio tá aqui, ó. O apótema é cosseno de 45, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é A4 sobre R. Esse 4 aí não vai fazer diferença não, é só porque assim, como eu estou falando de quadrado, aí eu estou colocando a notação 4 para falar que é quadrado. No triângulo eu vou colocar L3 e A3. No hexágono eu vou colocar L6 e A6, que é hexágono com hexágono, vocês vão ver aí. Então, ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2.
é igual a A4R, multiplico cruzado aqui, ó. O A4 vai ficar 2A4 é igual a R raiz de 2, então A4 é R raiz de 2 sobre 2. Então tá aqui as duas relações que a gente precisa, essa e essa, que é a relação do lado com R e do apótema com R. Então tá a primeira relação aqui. Deixa eu ver se vocês vão usar em algum momento da AP. Vão. A questão 5, vocês vão ver que vocês vão precisar dessa relação aí do apótema e do lado do quadrado, na 5, porque vocês vão ter que fazer o L6 e o L4. Então tá aqui a relação do quadrado, lado do quadrado e raio, e apótemo do quadrado e raio. Então a primeira relação está aqui. Aí ó, vamos determinar as medidas, um exemplo, né? Do lado e do apótema de um quadrado é escrito uma circunferência de raio 10. Então se eu tenho uma circunferência de raio 10 centímetros, o lado é o que? L4 é R raiz de 2, L4 é 10 raiz de 2. Eu tenho R e quero L. E o apótema? É R raiz de 2 sobre 2, então é 10 raiz de 2 sobre 2, 5 raiz de 2. Então o lado é 10 raiz de 2, o apótema é 5 raiz de 2. Vocês vão notar que o lado do quadrado, aqui não é o apótema nessa medida aqui, toda, esse pedaço aqui. O apótema do quadrado é a metade do lado, sempre. Aqui ó, o lado aqui não deu 10, o apótema é a metade, 5. O apótema do quadrado é a metade do lado. Isso aí é também uma relação que você consegue observar olhando para cá. Ó. Ó, o lado é essa medida aqui. O apótema não é essa metade aqui. O apótema não é essa metade aqui. Ó. Então, o apótema é a metade do lado. É uma observação aí que vocês podem anotar depois. Como que tá a audiência na nossa aula de hoje? Deixa eu ver. Muito pouca gente, hein? Vocês estão desistindo mesmo da vida, hein? Ó, agora vamos pensar em triângulo equilátero. Triângulo equilátero, naturalmente, ele tem os três lados iguais, os três ângulos iguais. Cada ângulo aqui mede 60 graus. 60, 60, 60. Ó. O apótema do triângulo é esse pedacinho aqui. Aqui também é o lado dividido por 2, né, pela definição do apótema. É o lado dividido por 2 e aqui a gente tem o R. Bom, aqui é um ângulo de 60 graus. Então aqui é um ângulo de 120. Só que divide esse ângulo ao meio. Então 60 para cada lado. Então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, OMB, e vou fazer as minhas relações dentro dele aqui, ó. OMB. Vamos pensar aqui. Então eu tenho que seno de 60, cateto oposto, L3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é o R. Seno de 60 é quem? Raiz de 3 sobre 2. É igual a L3, porque eu estou no triângulo, né? Esse 3 aqui não vai fazer muita diferença, não precisa se preocupar com isso. Sobre 2R. Vai implicar que vai ser L3 é igual a R raiz de 3. Então tá aqui a primeira relação que nós temos. L3 é R raiz de 3. Então é só. Então para calcular o lado do triângulo Oi? inscrito. Então para calcular o lado do triângulo inscrito é só O som tá baixo, aplicar cara. o raio do raiz de 3. O som tá tão baixo. Não, tá normal. Pra mim tá baixo. Pra Tá? mim também tá normal. Vocês estão me ouvindo? Calma. Então, Alguém tá perguntando alguma coisa aí? Eu não tô ouvindo nada, cara. Tá baixinho o som. ué. Pelo menos vocês Cheio. escrevem no chat depois. Ó. Aí ficou aqui. Seno de 60, raiz. Então o L deu R raiz de 3. Aqui, ó. Cosseno de 60 é o quê? Cateto adjacente hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Vocês já viram isso lá no início do ano. Multipliquei cruzado. Então o apótema é R sobre 2. Outra relação. Então vocês têm que decorar essa e essa aqui e essa daqui.
Aí um outro exemplo aí, ó. Vamos determinar as medidas do lado e do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência cujo raio mede 12. Então, ó, o lado é R raiz de 3. Então, o lado é 12 raiz de 3, porque o R é 12. E o apótema? R sobre 2, 12 sobre 2, que é 6. Então, ó, o lado é 12 raiz de 3 e o apótema é 6 centímetros. Bem tranquilo essa daqui também. E agora, então aqui vocês vão usar na questão L3, vocês usam na primeira questão, aí vocês vão usar essas relações aqui, ó, da AP. Na questão 1 vocês já usam essa relação aqui. Hexágono. Hoje, então vamos lá, desculpa. Hexágono. Então, ó, a medida do lado do hexágono tá aqui. Hexágono é um polígono de 6 lados, onde tá muito calor, não dá não, sem condições. Aqui 3 é 200 graus. Então o hexágono tá aqui, ó. Ele divide a circunferência em 6 partes iguais, um ângulo de 60 graus. O apótema divide esse ângulo de 60 ao meio, ó. 360 dividido por 6, né, que é a volta toda, 60. Então ele divide esse ângulo ao meio, dando 30 graus aqui, ó. Aí agora eu vou olhar para o triângulo aqui, ó, OMD, esse triângulo retângulo aqui. E vou fazer minha relação, tranquilo também, ó. Aqui é o lado dividido por 2. Então, ó, seno de 30 é o lado dividido, é o cateto oposto e hipotenusa. Então, o lado dividido por 2 igual a R. Seno de 30 é meio. L6 sobre 2R. Então, o lado aqui, ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2. O lado é igual ao raio. O que facilita a nossa vida aqui no hexágono, né? O lado do hexágono é igual ao raio da circunferência circunscrita. Então, aqui, vocês vão ver que isso aqui dentro é um triângulo. Ó, esse triângulo aqui, na verdade, ele é um triângulo equilátero. Porque, ó, o lado é igual ao raio. Então aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio. Então aquilo ali é um triângulo equilátero. Facilita a nossa vida. E esse apótema aqui, na verdade, é a altura do triângulo equilátero. Ó. Cosseno de 30 é o que? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ser raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 sobre R. Multipliquei cruzado. A6 é R raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui a relação, ó. As duas relações que vocês têm que decorar. L6 é igual a R. E aqui é R raiz de 3 sobre 2. Vamos determinar as medidas do lado e do apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência cujo raio mede 8. Bom, o lado é fácil. O lado é igual a raio. O lado é igual a 8. E o apótema é o que? É raiz de 3 sobre 2, que é 8 raiz de 3 sobre 2, que é igual. 8 simplifica aqui, o 8 com 2 dá 4. 4 raiz de 3 centímetros. Aí aqui, ó, na verdade, ele vai fazer uma definição para um polígono regular inscrito de N lados quaisquer. Eu não entendi muito bem essa definição aqui não, achei ela bem complexa, mas vamos lá. Agora vamos determinar as relações entre as medidas do lado do apótema de um polígono regular de N lados. Ele está tentando generalizar aquela fórmula ali para lados quaisquer. Então, ó, esse ângulo aqui, ele é 360 dividido pelo número de lados, né? Se eu tiver 10 lados, 15 lados, 20 lados, então esse ângulo é 360 dividido por N, né? Tá aqui. Aí ele faz, para você achar o lado em relação ao raio, você usa a lei do cosseno aqui, ó. Lei do cosseno para esse triângulo aqui, ó. L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2R vezes R vezes cosseno de alfa. Então aqui vai dar 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado cosseno alfa. Coloco 2R ao quadrado em evidência. 1 menos cosseno alfa. Então quando eu tenho lados quaisquer aqui, quantidade de lados quaisquer, a relação que a gente tem é essa daqui. 2R ao quadrado, 1 menos cosseno alfa. E quando eu tenho, para eu achar o apótema, o que eu faço aqui, ó? Divido esse ângulo alfa ao meio.
alfa sobre 2. Para achar o apótema eu faço cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então cosseno da metade do alfa é igual a n sobre r. Aí o apótema é igual a r vezes cosseno de alfa sobre 2. É a metade. Então você tem uma relação para quando você tem n lados quaisquer. Tipo assim, 15 lados, 20 lados, 30 lados, 7 lados, enfim. Um polígono regular. Não é tão difícil assim de pensar não, mas os que mais aparecem assim pra gente, as assombrações que mais aparecem nas provas são esse aqui: quadrado, triângulo e o hexágono. São as assombrações que aparecem pra gente. Tá certo? Então aqui o que ele fala é o seguinte, ó. Vamos calcular as medidas, né? Digitei certinho aqui, dos lados e do apótema de um octógono regular inscrito em uma circunferência cujo raio mede 4 centímetros. Aí, dados cosseno para a gente fazer os arredondamentos, né? Cosseno de 45 igual a 0,71 e cosseno de 22 graus e 30 minutos. Por quê? Metade de 45 é 22,5. Só que a gente não pensa em 22,5 quando a gente está pensando em 22,5 graus. Não existe, é 22 graus e 30 minutos. Vocês já estudaram isso aqui, eu acho que no 8º ano. É igual a 0,92. Então aqui, ó, alfa é igual 360 dividido por n. Porque, ó, n lados. Quantos lados nós temos? É um octógono. Octógono são 8 lados. Então 360 dividido por 8. Esse ângulo aqui é 45. Agora eu vou fazer a lei dos cossenos aqui, ó. Essa fórmula que ele chegou aqui. Então, L8 ao quadrado é igual a 2R ao quadrado, 1 menos cosseno alfa. Essa fórmula aqui, o alfa sendo 45. Então vai ficar 2 vezes o raio é 4, 4 ao quadrado, 1 menos cosseno de 45. L8 ao quadrado é igual a 2 vezes 16, 1 menos 0,71, que é o que ele mandou considerar aqui no cosseno de 45. 1 menos 0,71, 0,29. Então ficou 2 vezes 16 vezes 0,29. Multiplicando esses 3 aqui dá 9,28. Passei o quadrado como raiz aqui. L8 ficou aproximadamente 3,05. Tá aqui, 3,05. E o apótema é R, como a gente fez aqui, cosseno de alfa sobre 2. Então vai ser 4 vezes cosseno de 45 sobre 2. 45 sobre 2, como eu já falei para vocês, é 22 graus e 30 minutos, né? Então vai ficar 4 vezes 0,92. O apótema é 3,68. Tá aqui. Então vamos pensar em alguns exercícios aí, ó. Calcule. Vamos lá para fazer a questão 19. Calcule as medidas do lado e do apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência cujo raio mede 10. Então o raio é 10 centímetros. O do quadrado, a gente já viu aqui, ó. Vou fazer um como exemplo assim. É só aplicação simplesinha de fórmula aqui, ó. L4 é R raiz de 2. Então a gente sabe que L4 é igual a R raiz de 2. O raio é 10, né? Então a gente vai ter que vai ser o que? 10 raiz de 2 centímetros. Então o lado desse quadrado 10 raiz de 2. Ele está pedindo também o apótema. O apótema é R raiz de 2 sobre 2. É a metade daquilo ali, né? Então a gente vai ter que o apótema, ou você usa a fórmula, né? Ou você já pode pensar que o apótema é metade do lado. Então é 10 raiz de 2 sobre 2. Que é igual ao que? 5 raiz de 2 centímetros. 5 raiz de 2 centímetros. Você pode pensar nas duas fórmulas aqui. Os outros exercícios também são a mesma coisa. Perímetro de um quadrado, certo? Então vocês vão exercitar isso aqui para vocês
treinarem essa fórmula aqui, decorarem a fórmula. Tem bastante exercício aí. E o último e não menos importante da nossa relação aqui são os polígonos regulares circunscritos. São os que estão do lado de fora da circunferência. Então existe o que ele está dizendo assim: o polígono regular circunscrito ele é semelhante ao polígono inscrito, ao de dentro. Então você pode fazer uma relação aqui, ó. LN é a medida do lado do polígono inscrito. Então eu fiz aqui, ó. Tá vendo que eles são semelhantes? Eles têm a mesma proporção de tamanho. É isso que ele está querendo chegar nessa demonstração aqui. A N é a medida do apótema do inscrito. O LN grandão é a medida do lado do circunscrito. E o AN grandão é a medida do apótema do circunscrito. Aí, ó. Eles são semelhantes. O do inscrito está para do circunscrito lado, assim como o apótema do inscrito está para o apótema do circunscrito. Tá aqui, ó. Ele está dando esse exemplo aqui para o hexágono, por exemplo. Só que no hexágono a gente sabe que os apótemas do grandão aqui, ele é na verdade o raio, ó. O apótema do grandão é o raio, ó. Aí ele pode até trocar aqui nesse caso. Tá vendo que o apótema está vindo aqui, ó? O apótema do que está do lado de fora, ele na verdade é o raio. Então ele troca aqui, mas isso serve só para o hexágono. É um exemplo aqui. Aí tem vários exercícios aqui, ó. Calcule a medida do lado do triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência cujo raio. Então ele quer, ó. Vou pegar o 38 aqui. Então eu tenho um polígono regular, um triângulo, né? Circunscrito a uma circunferência. Acho que quando eu voltar eu vou dar aula usando esse troço. É melhor do que antes. O polígono é maior, né? Deixa eu jogar isso aqui pra frente. Não, isso aqui pra trás. Então vocês têm que pensar o seguinte, ó. Esse polígono, ó, item, ele está tangenciando aqui. Ele quer a medida do raio aqui, ó. Ó, aqui é o raio. Vamos supor que isso aqui seja o raio. Ali o centro da circunferência. Então ele está me dizendo que calcule a medida do lado do triângulo equilátero circunscrito a uma circunferência cujo raio mede 2 raios de 3. Então o raio é 2 raios de 3, ó. O raio aqui é 2 raios de 3. O raio na verdade é o apótema, né? Ele quer, ó, a medida do lado. Então se o raio é o apótema, aqui eu sei que é 60 graus, ó. Aqui é um ângulo de 90. Não sei se eu vou conseguir escrever. Aqui, ó. Não dá pra fazer. Esse ângulo aqui é 60 graus. Aqui é 60, aqui é 90. Dá pra você fazer, ó. Aqui é o raio. Aí dá pra você fazer, ó,
Aqui é 60, aqui é 90, aqui é 2 raiz de 3. Você quer isso aqui, ó. Essa medida aqui, x. X, 60, 90. E aqui você tem 2 raiz de 3. Você tem então, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente é o que? Tangente. Então, tangente. Não tem. Tangente. Não quero digitar aqui. Quero digitar aqui. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é o que a gente tem aqui, x, né, que é o lado, ó, aqui é 60, onde eu tô passando, ó, cateto oposto, cateto adjacente, que é 2 raiz de 3, que é o raio. A tangente de 60, quanto que é? É raiz de 3 normal. Então, tangente de 60 é raiz de 3 é igual a x sobre 2 raiz de 3. Aí multiplica cruzado ali, o x vai ser igual a quanto? 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser 2 vezes 3, é 6. 6 centímetros. Só que aí você vai ter o x é a metade do lado só aqui, ó. Sendo a metade do lado, o que a gente vai ter? Então, o lado é o que? 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. 12 centímetros. Acertamos. Então é mais raciocínio essas questões aqui, ó. Você tem que fazer o desenho para tentar raciocinar aí. Ok, pessoal?